Por que nesse momento é tão importante a gente manter os pensamentos positivos? Por mais que o cenário seja complicado, a questão da epidemia, enfim, mas por que é muito importante, principalmente nesses momentos e nesse momento agora que o mundo, que o planeta inteiro está passando, por que é muito importante a gente sustentar pensamentos positivos? Eu já falei aqui que a doença não se instala num campo que vibra em baixa frequência. Quando muitas pessoas de um mesmo lugar têm o mesmo padrão de pensamento, cria-se uma egrégora. Metaforicamente falando, egrégora é como se fosse um campo de força daquilo que se está emitindo. Então, se a maioria das pessoas tem um pensamento negativo, vai se criar um campo de força de baixa frequência, um campo de força negativo, um campo de força vulnerável. Porém, se a maioria das pessoas emitem pensamentos positivos, esse campo de força vai ser positivo, vai ser de alta frequência. Então, vai se criar uma egrégora positiva. Por exemplo, quando a gente vai numa igreja, numa missa, a egrégora que se cria em torno daquele ambiente é uma egrégora muito positiva. Por quê? Porque, de modo geral, as pessoas estão lá orando, as pessoas estão pedindo realmente do fundo do coração, as pessoas estão com uma intenção positiva. Quando a gente está na missa, a gente geralmente está com intenções positivas, a gente pede proteção, pede amor, pede compaixão, pede cura. Então, cria-se uma egrégora muito elevada. Então, se todo mundo conseguir sustentar pensamentos mais elevados e mais positivos, a gente vai conseguir criar uma egrégora positiva, um campo de força de alta frequência. Logo, a doença não consegue se instalar nesse ambiente que está com essa egrégora. Então, por exemplo, você mora num condomínio que tem 5 prédios. Se a maioria das pessoas conseguir manter um pensamento otimista, um pensamento de que tudo vai passar o mais rápido possível, de que os danos vão ser os menores possíveis, né? Se a gente conseguir manter esse pensamento otimista, a gente vai criar uma egrégora forte, uma egrégora de alta frequência, e a probabilidade daquele condomínio ali ser infectado, digamos assim, realmente diminui bastante. Ao contrário de que, se a maioria das pessoas desse condomínio ficarem vibrando no medo, no desespero, na tensão, na insegurança, vai se criar uma egrégora, digamos assim, de baixa frequência, né? Então, o campo energético que se cria quando ele é muito negativo, ele é totalmente vulnerável. Ele não acaba que não é nem um campo de força, né? Porque um campo vulnerável não é um campo de força. Então, você cria o campo energético daquele espaço, digamos assim, daquele ambiente, daquele condomínio, ele não vai ser um campo de força de alta frequência, ele vai estar vulnerável, logo mais propenso a ser infectado por algum vírus. Por isso que é muito importante que, principalmente nesse momento que o mundo está passando, por mais difícil que a situação esteja, é importante que a gente mantenha os nossos pensamentos positivos. Então, meditem, leiam livros, leiam leituras elevadas, escutem músicas que coloquem a gente para cima, tentem sair um pouco dessa matriz do medo, do desespero, da tensão.